Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o sol se descambando em rebrilhos amarelos e vermelhos por detrás do espigão, a comitiva do Terra Viva DBO na TV armou arranchamento numa ribeira no coração do sertão e acendeu uma fogueira para esquentar a nossa reunião novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa abrideira do dia. Com o avançamento do tempo no calendário, aquela zoada de rojão estralando na comemoração da virada do ano já ficou na memória e o 22 já está guardado nos arquivos da história. E para os companheiros e companheiras pecuaristas, a questão então agora é esticar a ponte e tentar enxergar lá no horizonte o que é que está reservado para o setor no ano entrante. A questão principal, como aliás já é do conhecimento geral, é que no ano passado o nosso mercado entrou num novo ciclo de baixa de preços. E isso vai ser extraordinariamente importante para determinar o rumo que o carretão vai pegar no estradão daqui para frente. Pois então, para adquirir o perfeito entendimento a respeito da situação atual, antes a gente tem de fazer uma recordação do forte investimento na cria feito pelos fazendeiros brasileiros a partir de 2019. Com o bezerro muito valorizado, o criador continuou segurando fêmeas na fazenda para fazer vaca parideira até 2021, que foi quando a oferta desse tipo de mercadoria passou a ser maior do que a procura por ela na praça. E aí, por determinação das leis naturais do comércio, a cotação dos animais de menor era embicou na descida da ribanceira. Com essa mudança na direção do vento, o primeiro resultado foi um substancioso aumento no descarte de matrizes, que foram engordadas e levadas para o abate, ajudando a desapertar a programação do frigorífico e, logicamente, a derrubar o preço da arroba. Contando de janeiro a setembro do ano passado, o total de fêmeas mandadas para o gancho no Brasil inteiro subiu 15,4% em relação ao volume que tinha sido registrado no período correspondente de 2021. Somando bois e vacas, o crescimento foi de 7,1%, fazendo a mesma comparação, Os dados a respeito do derradeiro trimestre do 22 ainda estão sendo levantados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas a previsão é de que a quantidade de vacas e novilhas abatidas tenha aumentado numa toada ainda mais acelerada. Ao mesmo tempo, com a fartura de gado novo em todas as regiões de criação do país, no mercado de animais de reposição, o carretão também se largou na descida do estradão. Isso significa que investir na cria hoje não é um bom negócio, E o pecuarista vai continuar se desfazendo das suas vacas até chegar num ponto em que o mercado vai voltar a padecer de carestia de bezerros e o preço vai pegar de novo o rumo de morro acima. A questão é que essa hora ainda demora para chegar e o jeito vai ser se segurar firme no banco da carroça, porque daqui até lá a viagem vai ser cheia de trancos e solavancos. Na organização da lida e da vida no sertão, cada função tem de ser assumida por quem nela é especialista. E nesta concertação, enquanto o pecuarista se ocupa de engordar o gado, a gente aqui se encarrega de deixar o mercado bem explicado com a apresentação da nossa conversa com o analista. Olá, eu sou Jaine Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer um pouco do cenário do mercado de reposição. Bom, após o final do ano, o mercado ainda vem se apresentando em recesso. Para a última semana ou primeira semana de janeiro, poucos negócios foram apresentados. Até mesmo especulações de preços estão sendo pouco vistas em relação ao mercado de reposição. Isso acontece principalmente porque as indústrias frigoríficas, em sua maioria, alongaram suas escalas de abate até a segunda quinzena de janeiro, pelo menos. E ainda estão voltando essa semana do recesso de final de ano. Isso faz com que a cotação da arroba do boi gordo sofra uma pressão de baixa e interferindo diretamente no mercado de reposição, pois os pecuaristas e recreadores ficam inseguros quanto à aquisição de bovinos para reposição, acompanhando a toada do mercado do boi gordo e as cotações sofrendo pressão de baixa. Além do mais, foi observada em 2022 uma vasta oferta de bezerros, também pressionando essas cotações para baixo, fazendo com que o preço do bezerro caia. E isso aconteceu também porque em 2020 e 2021 foi observada uma alta retenção de fêmeas, fazendo com que essa produção de bezerro se elevasse em 2022. Além do mais, com essas escalas alongadas e o abate de fêmeas também que foi observado em 2022, tende a permanecer aí
para esse início de 2023, tendo maior disponibilidade de animais terminados, alongando as escalas de abate, mantendo essa cotação da arroba do boi gordo para baixo. De acordo com o levantamento da Scott Consultoria, na Praça Pecuária de São Paulo, por exemplo, fazendo uma relação entre a primeira semana de janeiro de 2023 com a primeira semana de janeiro de 2022, um bezerro de desmama, por exemplo, sofreu uma queda nas cotações de aproximadamente 16%. Ou seja, lá em janeiro de 22, quando um bezerro de desmama custava, em média, R$ 2.850, passou a custar agora R$ 2.400. Isso pode ser observado também para as categorias de fêmea. Por exemplo, uma fêmea de desmama, lá em janeiro de 22, quando custava R$ 2.450 em média, está custando agora R$ 2.000 em média. Uma queda aí de 18,4% nas suas cotações. Assim como as demais categorias, também temos o garrote, que sofreu uma queda de 8,7% em suas cotações, levando em consideração a Praça Paulista, lembrando que antes um garrote custava em torno de R$ 3.500, R$ 3.450, está custando agora em média R$ 3.150. Assim como o bezerro de ano e a novilha. A novilha também que apresentou a segunda maior queda, comparado a janeiro de 23 com janeiro de 22, uma queda aí em suas cotações de 14,7%. Uma novilha que custava em média R$ 2.850, está custando em média R$ 2.400. Como eu disse, isso são cenário apresentado no início do ano, principalmente levando em consideração a pressão de baixa na cotação da arroba do boi gordo, dadas as indústrias frigoríficas retomando o recesso e alongando suas escalas de abate, que tende a perdurar aí por um bom tempo ao longo do ano de 23. Esse foi o Mercado de Reposição, pessoal. Muito obrigada, até a próxima. O Terra Viva DBO na TV faz aqui uma parada ligeira, mas vai ser só no tempo de catar uma lasca de guaraiúva para reanimar a fogueira e a gente já volta para continuar nessa lida conversadeira. Para garantir o seu lugar na jardineira que vai levar a pecuária brasileira daqui para o futuro num trieiro seguro, o companheiro fazendeiro precisa entregar no frigorífico um gado mais pesado, menos zerado e com carne de alta qualidade, que tenha sido produzido num sistema de criação capaz de garantir sustentabilidade e lucratividade para a atividade. Pois este é justamente o roteiro seguido pelo pessoal da ANPMS, a Associação Novilho Precoce de Mato Grosso do Sul, que acaba de fazer aí o balanço dos resultados conseguidos pelos seus associados no ano passado. Pois então, para contar aqui o caso que foi acontecido, a gente vai ter a satisfação de esticar uma prosa com o pecuarista Rafael Gratão, presidente da entidade, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Campo Grande, a capital sul-matogrossense. Boa noite, Rafael. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico e internetico. Só um minutinho aí, o áudio do seu aparelho está desligado. Será que você consegue ligar para a gente? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado pela convite. Estamos aqui para colaborar com o nosso setor aí, pecuário do Brasil. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Ô, Rafael, se por acaso tiver aí na frente da televisão algum companheiro fazendeiro que ainda não conhece bem, né? Qual é a finalidade da Associação Novilho Precoce e qual é o tamanho que ela tem atualmente? A Associação do Novilho Precoce tem a finalidade de ajudar o seu associado, ajudar o produtor rural a fazer o quê? A produzir de forma mais eficiente, a estar atento ao mercado, a quantidade de animais que está entrando no mercado, a questão de produção, os custos de produção e também tentar assessorar, vender essa carne de forma mais efetiva. Então nós fazemos um trabalho de ajudar o produtor na sua produção e também alertar o produtor ao futuro do seu negócio. Hoje hoje somos 300 produtores, mais ou menos umas 700 fazendas e o rebanho está em torno de 1,2 milhões de cabeças. É uma boiada bem grande, né? Agora, ô Rafael, o que é que o fazendeiro precisa fazer para poder entrar para a associação? Ele precisa só vir à associação, entender como a gente trabalha e ver se realmente é isso que ele almeja ao seu negócio, né? Então aqui a gente está aberto a novos associados, estamos só, por enquanto, só no Mato Grosso do Sul, mas temos projetos aí a níveis nacionais futuramente.
De que tamanho foi a boiada engordada e abatida no ano passado pelos pecuaristas que fazem parte da associação, Rafael? Fechamos esses números dessa semana, chegamos a 114 mil animais abatidos no ano de 2022, um aumento próximo de 15% em relação a 2021. É isso que eu ia te perguntar, né? O que foi que aconteceu com o peso médio desses animais abatidos, né? E que isso representou na comparação com a média nacional? Então, fizemos um estudo para saber como que a gente está, os nossos animais, em relação aos animais abatidos no Brasil todo. Chegamos à conclusão que nossos animais pesam, em média, 1,2 arroba a mais que a média nacional, ou 20 quilos a mais de carcaça. E por que acontece isso, Sidney? Porque os processos de produção dos nossos produtores associados são mais eficientes perante a média nacional. Eles fazem investimento em genética, temos vários associados que produzem touro, fazem ciclo completo, fazem uso de ração para acelerar a produção desse animal e tem um número na mão aí no seu negócio. Como é que foi o resultado do trabalho, Rafael, em relação à qualidade da carne dos animais abatidos e, muito importante, né, as bonificações pagas aos pecuaristas pelo frigorífico? Isso, a gente tem vários acordos, né, com o frigorífico, ou seja, a gente senta com o frigorífico e negocia a nossa boiada para que a gente consiga ter uma bonificação. Nossa boiada está sendo 91% bonificada, ou seja, a gente está atendendo o que o frigorífico demanda. Em relação à qualidade da carne, nós temos um dado de idade de abate. Hoje, 91% dos nossos animais são abatidos até 36 meses. Então, isso são animais que são de qualidade superior e também deixam uma pegada de carbono, ou seja, uma sustentabilidade positiva no seu negócio. E tem uma informação muito importante, que a fazenda que é sustentável é uma fazenda que deixa um resultado melhor para o produtor. Isso é de fato comprovado pela Embrapa e as outras instituições aí que são parceiras nossas. Ô, Rafael, agora num ano em que o custo de produção andou em alturas estratosféricas, né? O criador de novilho precoce conseguiu ter lucro na hora de fechar as contas? Essa é uma resposta, Sidney, muito particular de cada produtor e cada negócio. O que eu posso te afirmar é que o produtor que está aqui dentro do novilho precoce, ele tem o melhor rendimento do seu animal e tem os animais mais pesados e teoricamente, mais resultado mais positivo. Então, numa época dessa, que nós temos um aumento de oferta, no seu programa foi falado agora um pouquinho atrás, que vem aumentando a oferta de fêmeas, que teve uma retenção uns anos atrás. Então, uma época de uma produção difícil, uma conta difícil. Então, se você tiver um melhor resultado, você tem uma menor impacto para esse período que a gente está passando. Agora, qual que é a receita da associação para conseguir esses resultados, né? Quer dizer, você já falou um pouco da tecnologia, mas tem mais coisa envolvida aí também, né, Rafael? Isso, nós temos um protocolo de produção que nossos técnicos vão até a fazenda, identificam em que estágio que esse produtor está e quais são as melhorias que ele pode avançar. Então, questão de organização do seu capataz, organização dos seus estoques, a questão do manejo de pastagem, tudo isso aí é verificado com a gente e a gente dá umas dicas para o produtor para ele poder produzir melhor. E também a gente apresenta para ele o que o mercado quer. Não adianta a gente ficar longe do mercado consumidor da cidade, porque é a cidade, é o consumidor final ou a exportação que paga o nosso produto. Então a gente sempre faz essa conversa franca com o produtor e direciona ele aonde ele tem que ir para ter um resultado positivo. Agora, de que maneira a gestão da propriedade ajuda a engordar mais o gado e o lucro, né, do fazendeiro, lógico? A gestão é fundamental, Sidney. O produtor ter na mão dele o que o capataz dele, o funcionário dele tem que fazer. E isso baseado nos números que ele mede, né? Então, se ele comprar a ração X, se ele investir o produto Y na sua terra para o seu pasto melhorar, o que isso vai trazer de resultado? Essa conta fecha ou não? Então, essa gestão da mão de obra, que hoje é uma das dores do produtor, e a gestão dos números, e também a gestão do mercado, de como vai estar o mercado quando for vender, quais são as projeções, isso aí é de suma importância para a sustentabilidade do produtor no negócio dele, né? Agora, além da sustentabilidade econômica que você falou, né, tem a questão também da sustentabilidade ambiental, né, Rafael? Como é que isso contribui no conjunto do resultado da fazenda? A gente tem os números aqui e as pesquisas científicas da Embrapa, das instituições, das faculdades, das federações, mostram que a fazenda sustentável na parte ambiental é a fazenda que realmente entrega mais resultado para o produtor. Então, o produtor que olha para a terra dele, corrige essa terra, prepara esse solo com uma pastagem ideal,
os animais vão engordar mais, vai ter uma melhor resposta. Então, a parte sustentável ambiental está totalmente ligada ao resultado da fazenda. E eu volto a falar, a pegada de carbono positiva, a gente tem um trabalho bem forte aqui na associação em relação à pegada de carbono. A pegada de carbono positivo está totalmente, diretamente relacionada ao resultado da propriedade. Então, as fazendas que têm menor pegada de carbono são as fazendas que deixam mais lucro por hectare. Muito bom. Rafael, olha, parabéns para vocês pelo trabalho, né? Acho que vocês estão num caminho muito interessante, que serve de exemplo aí para toda a pecuária brasileira, né? Então, para a gente é um prazer estar ajudando a divulgar o trabalho de vocês. A gente é parceiro. Quando tiver novidade, liga para a gente prosear mais um pouquinho. Obrigado, viu, Rafael? Grande abraço para você e para toda a turma da associação aí. Muito obrigado, Cid. Parabéns pelo trabalho do seu programa aí. É um dos espetáculos da pecuária de informando o produtor. Muito obrigado. Tamo junto. Abração. Abraço. Para chegar na estação, com tempo para fazer a embarcação da boiada, sem correria, ainda na luz do dia, não faltam mais do que 2 léguas de estrada. Pois então a gente faz aqui mais uma parada ligeira, retomando em seguida esta lida machadeira, para prosear com os companheiros a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Com o consumidor brasileiro alongado por motivo de grave aperto financeiro, a nossa praça boiadeira continua padecendo de febre paradeira. Mas assim mesmo, o comprador de gado terminado está querendo aproveitar a ocasião para empurrar o carretão na descida da ribanceira. É só o tempo de pegar uma caneca de água no pote e a gente já volta. Aguarde. Sendo a boiada de qualidade, maior é a necessidade de prestar atenção na hora da negociação. E para rebater a falação que tomou conta do mercado, o companheiro boiadeiro deve sair de casa já armado de informação. E para atender a esta precisão, a gente pega agora a prosear a respeito do verdadeiro valor do boi gordo e da condição em que ele está sendo comercializado. Com a carreira que o tempo está disputando com o cavalo rei dos parelheiros para ver quem é o mais ligeiro, levantando poeira na raia, o calendário já está entrado na segunda semana de janeiro e o mercado pecuário já está começando a dar sinais de retomada das atividades depois das festividades da virada de ano. E a novidade agora é que muitos frigoríficos que tinham parado para dar férias coletivas para os funcionários e fazer manutenção preventiva dos maquinários já estão voltando a funcionar. Mas a negociação ainda continua empacada nas principais regiões de comercialização do país. A questão é que, pelo menos por enquanto, a quantidade de animais demandada por estes estabelecimentos ainda é mínima, por 2 motivos. Sendo que o primeiro é que a maioria deles já tinha boiada comprada antes, e com isso estão retomando os abates já com uma programação relativamente folgada. E a segunda razão é que, conforme acontece normalmente, o janeiro continua cumprindo o mesmo roteiro costumeiro de todo começo de ano, com o desaparecimento do trabalhador brasileiro que está alongado do balcão do açougue por estar padecendo de grave falta de dinheiro. Ainda a respeito do comportamento do consumidor, repare a amiga pecuarista que nos dias derradeiros do ano passado, o movimento no comércio varejista tinha ficado até um pouco acima do que era esperado, sendo que os cortes de traseiro eram os mais procurados. Mas logo em seguida, uma parte da freguesia começou a sofrer de inapetência, ao mesmo tempo em que outra parte mudou a mercadoria da sua preferência, passando a gostar mais dos cortes de dianteiro, que custam menos caro e cabem no orçamento, numa hora como esta de agora, de grande apertamento financeiro. Por outro lado, o comprador de gado que saiu na estrada nesta terça-feira para sondar a situação, voltou meio ressabiado por ter encontrado muita porteira fechada. E a explicação é que ainda tem muito companheiro fazendeiro que continua retirado para algum fundo de sertão, né, num remanso de rio, campeando sossego e descanso. Enquanto isso, com a estação chuvosa tendo sido generosa até agora, a boiada está podendo aproveitar a fartura de capim nas invernadas, uma situação que logo ali adiante vai ser muito importante, porque o pecuarista vai ter condição de resolver pela sua própria conveniência a hora de entrar ou não numa negociação. Mudando um pouco o rumo da prosa, a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou o balanço das exportações brasileiras de carne bovina na primeira semana de janeiro. O caso foi que o volume despachado lá para fora somou 40.800 toneladas,
com média diária de 8.160 toneladas, o que representou um aumento de 24,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O preço médio foi de 4.880 dólares por tonelada, com uma queda de 6,7% na mesma comparação. Assim mesmo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em todas essas praças a arroba caiu. No Triângulo Mineiro, a derriçada foi geral, com o boi voltando para R$ 261 e a vaca para R$ 251, a prazo e já livre do Fundo Rural. No sul das Minas Gerais, o macho piorou para R$ 271. No Espírito Santo, o mercado foi no mesmo trieiro, com o boi sendo rebaixado para R$ 263. No sul do Goiás, o macho desceu para R$ 263 e a fêmea para R$ 249. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca escorregou para R$ 241,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, e também no norte do estado, a fêmea desandou para R$ 236,50. Em Marabá, no Pará, o macho já não vale mais do que R$ 246,50. E no sul do Tocantins, a fêmea sai agora por, no máximo, R$ 243,50. O meu desejo é somente de pisar livremente neste chão sertanejo sem ter de pedir permissão, de ser reconhecido e ser recebido assim como gente, simplesmente, e poder seguir em frente, adiante sempre. No meu coração passarinheiro e viajante, eu não levantei cerca nem fiz porteira, mas sei que no mundo é bem diferente e ainda está muito distante de chegar a essa era em que a amizade vai ser muito mais importante do que a vaidade e a verdade terá mais valor do que a quimera. E para quem, assim como nós, também aprecia a poesia sertaneja, a gente tem o maior orgulho de dizer que essas prosinhas rimadas que são recitadas aqui todo dia, no fim da nossa apresentação, estão reunidas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que contam um pouco da lida e da vida do nosso povo nesse mundão do sertão brasileiro. Mas não adianta campear nas livrarias, porque lá não tem. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o companheiro e a companheira que estão escutando essa nossa falação aí na frente da televisão, podem falar diretamente comigo, ligando para o telefone 11 98224 1807, 11 98224 1807, ou mandando um e-mail para sidneymasco@uol.com.br, ou ainda procurando meu nome no Facebook. Daqui até o sertão do Espraiadinho, a comitiva vai levar quase o dia inteirinho, de modo que a nossa partida vai ter de ser bem cedinho. Pois então, a gente já vai deixar feita a despedida e para não atrasar a saída, já fica aqui prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 7h30 da manhã, aliás, às 6h30 da manhã e às 7h35 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.